Oi, 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 galera. Boa noite, boa tarde a pessoas que nos vêm de outros países. Bom dia, talvez. Hoje temos uma comida muito especial. Eu já vi se querido já pegar uma mentoria de Mayara nos começos da minha carreira, viu? Esta noite para vocês, Mayara Gonçalo. Muito obrigado, Mayara, por Muito ficar conosco. obrigada, Tommy. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Tommy, mais uma vez pelo convite. Estou muito animada para tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Mayara, você hoje eu vou sugar todos os conhecimentos, viu? Desculpa a expressão, mas eu vou pegar forte aí porque às vezes a gente fica muito correndo atrás de hard skill e esquece do outro lado, né? Que é muito também importante, outro pilar muito forte na hora de fazer uma entrevista de trabalho, né? Mayara, conta para a gente um pouquinho de você, sua Claro, trajetória, um pouquinho, por gentileza. com certeza. Então, eu sou psicóloga de formação, atuo com recrutamento e seleção tem 7 anos. Sempre atuei em consultoria, então, para quem não conhece, é aquele ambiente que você atende diversos clientes, diversos segmentos, né? Aquele ambiente ágil, você tem que estar sempre, né, adaptável a tudo que está acontecendo. Atuei em consultorias de tecnologia, consultorias de recrutamento. Nos últimos 5 anos, tenho ficado focada no mercado internacional. Então, atuei tanto em outros países da América Latina, para quem não sabe, eu sou do Brasil, né, São Paulo, mais especificamente, mas também recrutei para outros países como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, México e vagas locais também em Estados Unidos, Canadá, Europa. Já fiz expansão de mercado para a Ásia. Então, quando eu brinco que eu tenho uma experiência global, realmente é ali, né, um pouquinho em cada continente. E sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo fazer entrevistas, eu amo me conectar com clientes. Nos últimos 2 anos, especificamente, eu tenho focado mais a minha carreira em startups de inteligência artificial. Então, não sei se alguém aqui já passou por aquela entrevista com o IA, aquela coisa, né? Vou falar com uma IA e aí eu recebo um report, próximos passos. Né, eu tive algumas passagens ali na minha carreira pela Micro One, pela Turing, então ajudei na confecção desses produtos, dessas plataformas. Então, se alguém não gosta ou quem gosta, sou culpada um pouquinho, pelo menos, tenho o dedinho ali. E sou empreendedora nata, tá no sangue, então nos últimos anos decidi focar 100% na minha consultoria, minha própria consultoria de recrutamento e seleção, que é a Consalvos. A gente faz recrutamento de ponta a ponta para clientes, tanto americanos quanto europeus, que querem contratar em América Latina e também vagas locais dos Estados Unidos. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Atuei muito tempo também com mentoria de carreira e recolocação, para quem queria ganhar moeda forte, para quem ainda quer. E tem vários produtos vindo por aí. Então, acho que vale a pena a gente acompanhar um pouquinho, porque olha, tem muita coisa que eu ainda estou no backstage, não posso divulgar, mas vai ter muita coisa boa por aí. Mayara, eu vou compartilhar seu LinkedIn, ou LinkedIn, como a Obrigada. gente, para que procure você e conheça um pouco a mais destas novas oportunidades. Perfeito. Su Instagram já está aí, arroba Já deixa aqui. Gonzalo, para quem quiser seguir também por lá. Mayara, eh, quando pensar no global, né? A gente às vezes fica chato de ganhar pouco. Eu vou ser direito, né? A gente fica aí, Sim. caraca, eu ganho pouco, mas claro está que a gente também tem que fortalecer seus conhecimentos, né? Porque a gente não vai querer ganhar 5, 10K, 15K sem você fazer sua parte, né? Então, eu falo assim, desde esse profissional que já tem certificações, já mexe um pouco com inglês, eu queria que você defina muito bem o perfil da pessoa, o mínimo que tem que ter para já estar pensando, já sair do mercado local. Excelente. Acho que você usou uma palavra, apesar de ser o seu idioma nativo, é uma palavra que define bem, persona, né? Até no português a gente usa bastante. Então, a persona ideal, né, para começar a olhar para oportunidades internacionais é justamente uma pessoa que já tem uma experiência na área, pelo menos 3 anos de experiência, né, no mercado local. Um nível de inglês, eu vou ser muito honesta para todos vocês, eu detesto classificar pessoas naquele nível A1, B1, C1. Eu acho que, sinceramente, isso não ajuda ninguém. A gente fica super pilhado ali em querer se enquadrar num padrão. Então, eu vou tentar trazer isso para algo mais tangível. Então, um inglês comunicável. O que é isso, Mayara? Se você
consegue manter uma conversação em inglês, né? Consegue entender e se fazer entendível, né, na sua fala, inglês comunicável. Ah, Mayara, mas eu preciso de um nível padrão TOEFL, padrão outro, né, padrão britânico que seja, para eu me sentir seguro. Entre B1 e B2, preferencialmente B2, tá? Se você precisa disso para ser feliz, eu vou te trazer esse parâmetro. Então é isso. Experiência prévia na área, pelo menos 3 anos, e um inglês comunicável para começar a se aplicar. Então já é válido você começar a olhar para oportunidades internacionais por esses 2 pré-requisitos. Mayara, mas assim, você também presta em esse empreendimento um acompanhamento para o crescimento. Que aconselharia para aquelas pessoas que ficam sempre falando, né? Eu não sei falar, mas eu entendo o que dizem, né? Cara, eu acho que é bem mentira isso, né? É uma coisa que é um engano de uno mesmo, né? Eu consigo... não tem como não, né? Se você consegue entender, você vai conseguir falar, né? Exatamente, exatamente. E para você ser aprovado numa vaga, você tem que passar pelo processo seletivo. Para você passar pelo processo seletivo, você tem que falar inglês. Não tem como você, né, não conseguir. Não tem como você avançar num processo sem ter a comunicação em inglês. Então, se você é aquela pessoa que, eu leio e escrevo super bem, mas na hora de falar eu não tenho uma boa, né, não consigo desenrolar bem, então ainda tem espaço para desenvolvimento. Sugiro focar no estudo, dedicar mais um tempo para desenvolver esse inglês, para aí sim você se aplicar. Porque você só vai conseguir uma vaga quando você conseguir se vender, né? É uma entrevista. Você vai passar por uma entrevista. Então, quando você conseguir se vender em inglês, aí sim você tem alta chance de conseguir a sua vaga. Então, é sempre importante deixar isso claro para a gente não gerar expectativa frustrada aí. Então, para as pessoas que quisieram fazer sua mentoria, tem que falar a esse nível de inglês que você está comentando para a gente, não é? Sim, precisa já ter o inglês desenvolvido, sim. Beleza. Você que acha de... Porque a Europa também está recrutando muita gente no dia de hoje, né? Uhum. E para aquelas pessoas, como saber aonde procurar essa vaga, né? A gente vai por que as pessoas eligem ganhar mais, porque assim, se você vai para o Canadá, um frio que dá medo demais, um salário muito alto, mas, cara, você não tem sol lá. Então, como é que você dá essas dicas para... Eu estive em Vancouver mês passado. Eu sei que o frio tava eu tenho amigos lá no Canadá, e eles falam assim, Tommy, aqui ganha bem você, mas, cara, aqui não tem sol, não, cara. Aqui no Brasil, não. E o brasileiro está muito... acostumado. Cara, ele adora seu clima, né, cara? E por lá, você, querendo ou não, mexe com a saúde mental, né? Definitivamente não saber onde está o sol e não ter um sol aí esquentando no seu rosto é um pouco feio, né? Ou um pouco chato. Então, como é que você direciona as pessoas? Você faz um perfil delas? Como é que você dá esse conselho para onde ir, né? Porque pode ir também para a Austrália, né? Uhum. Sim, existem 2 principais tipos de perfis. Então, o primeiro é aquele que quer uma realocação. Então, ele quer sair do país de origem dele para se mudar, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, ao Canadá, enfim. Para esses perfis, a minha mais sincera colocação é: primeiro, não é um processo rápido, a gente tem que setar a expectativa. Não é um processo fácil, por quê? Principalmente se você não tem já a permissão de residência naquele país que é o seu alvo, você fala, meu sonho é morar na Europa, meu sonho é morar nos Estados Unidos, né? Para que isso aconteça, sem você ter uma permissão de residência já prévia, né? Por exemplo, eu tenho cidadania italiana, então se fosse do meu desejo, eu poderia morar na Europa, porque é um direito que eu tenho. Mas, caso eu não tivesse, uma empresa precisaria olhar para mim e falar: a Mayara tem habilidades que eu não encontro pessoas aqui neste país com essas habilidades. Eu preciso justificar isso para o governo para que eles permitam que a empresa patrocine a minha estadia naquele país. Então, assim, é um processo demorado, é um processo custoso para a empresa e é um processo que, sinceramente, tem seus riscos, porque se acontece alguma coisa, né, vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Quando você pega um visto de trabalho, geralmente você tem, ele é renovável, se eu não estou enganada, a cada 3 anos. Se dentro desse período acontece alguma coisa e a empresa precisa te desligar, layoffs acontecem, enfim,
várias questões internas, você fica a ver navios, como a gente costuma falar. A menos que você consiga outra empresa que pode patrocinar o seu visto e falar, governo, a partir daqui eu patrocino essa pessoa. Então ele pode continuar no nosso país porque eu vou patrocinar. Gente, as chances disso acontecer, sendo 100% transparente, são pequenas. E principalmente no momento de imigração que a gente está neste ano. Se alguém estiver acompanhando, quem está acompanhando as notícias, quem está acompanhando esse momento, né, de imigração, sabe que essa questão de Estados Unidos está complicada. Então, né, sendo 100% transparente com vocês, se o sonho é migrar, morar nos Estados Unidos, sugiro esperar um pouco. A questão está, né, com várias mudanças aí, então é melhor manter o que está seguro, né? Não tem para que se colocar em risco, né? Vamos aguardar mais um pouco. Mayara, mas a gente pode também começar pelo remoto, né? Isso, exatamente, é o que eu ia entrar. Então, o segundo perfil de pessoas são quem fala, agora eu não quero me mudar, eu quero trabalhar remotamente do meu país para empresas americanas. Sinceramente, é o melhor caminho. Por quê? Você precisa ter, como eu disse, experiência na área e um inglês comunicável. Você ganha em moeda forte, né? Se for para uma empresa americana, em dólares, se for para uma empresa europeia, em euros. Eu vou falar da diferença das duas também, mas, né, tem essa possibilidade de ganho em moeda forte. E com o poder de compra do seu país atual. Então, te permite ter uma qualidade de vida significativa. A maior longo prazo, se for do meu desejo, eu posso pensar em me mudar para um desses países, né, para uma dessas regiões, Europa não é um país, não é um continente, mas assim, me mudar para uma dessas regiões? Pode, mas aí vai depender de fatores de, talvez ter uma empresa que permita essa mudança, te apoie, ou se você já tem um passaporte, fazer a mudança por conta própria. Hoje existe a questão do nômade digital, né, dependendo do, se você tem um CNPJ, dependendo do faturamento que você tem, você pode ficar por algum período em alguns países, né, então, hoje tem várias possibilidades, ainda bem que a gente está conquistando cada vez mais liberdade aí para trabalhar da forma como a gente preferir. Mas, enfim, tem esses dois tipos de perfis, quem quer atuar, né, no país e quem quer atuar remotamente ganhando moeda forte. E uma coisa importante, diferença entre Estados Unidos e Europa, porque tem muita gente que tem dúvida. Estados Unidos é um perfil mais direto ao ponto, tanto em questão de comunicação como em questão de entrega, 100% voltado a resultado. E uma questão importante, o fuso horário Estados Unidos é muito mais alinhado com o nosso fuso América Latina. E apesar de muitas vagas locais US estarem voltando para presencial e híbrido, ainda existe uma gama de oportunidades remotas. Europa, vamos falar de Europa. Tem uma cultura mais voltada para relacionamento, então eles valorizam um pouco mais essa questão do, né, do contato mais próximo e tudo mais. Por uma questão de fuso, dependendo do local na Europa, pode ser de 4 a 5 horas de diferença para o Brasil. Tem um fuso mais amigável com Índia, então às vezes pode dar uma preferência para profissionais Índia. E é isso. Então, assim. E tem a questão também de que a maioria das vagas realmente está voltando ao presencial. Então, se a gente tivesse alguém aqui que está querendo, se alguém aqui está plantando a sementinha, eu quero começar nesse mercado, eu estou em algum país da América Latina, para onde eu vou? Estados Unidos é um caminho de maior sucesso inicialmente para você. Pensando nessas questões que eu trouxe. Tá, Mayara, eu antes de sair do Brasil, né, que agora estou no Peru, o Brasil conquistou um call center de Fortinet, que é uma marca muito grande, né? Ele contratou mais de 500 pessoas nessa nova call center, né? Só que al ficar em um local estratégico, o espanhol já entra na jogada, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não vou aprender espanhol, né? Eu não preciso aprender espanhol, né, cara? Mas aí, às vezes, porque assim, pode ser que para algumas pessoas o espanhol é muito mais fácil que o inglês, né? Então, a gente, entre que vai nessa travessia, pode estar pulando, né? Pode, vou começar com o espanhol, porque, assim, ao ter esse call center muito forte, cara, a ligação é de América Latina. Sim. Toda a América Latina fala espanhol, cara. Só o Brasil que... eu ia falar isso. Então, como é que está esse mercado, Mayara? O espanhol, ele tem sido um diferencial. Só esse ano, enquanto você falava, eu fui lembrando, eu tive 2
potenciais clientes que viraram clientes justamente por eu ter o espanhol. Então, hoje, além do inglês, o espanhol é um grande diferencial para as oportunidades. Então, assim, inglês é primordial, né? Para trabalhar remotamente para o exterior, tem que falar. Ah, eu quero me diferenciar. O espanhol entra, né, para a questão. Então, ter o espanhol. Top. E, dependendo da região em que você quer atuar, eu recentemente tenho recebido algumas demandas em que os clientes têm falado: eu daria muita preferência se vocês tivessem alguém que falasse alemão, ou se alguém falasse francês. Então, são idiomas que valem, né? Hoje eu tenho um time de recrutadoras que atua comigo, e eu tenho uma, por exemplo, que é fluente em alemão, inclusive da aula. Então, assim, espaço para aprender outros idiomas para além do inglês e espanhol tem bastante. E eles valorizam. Assim, eu posso assim, perguntar, né, cara, mas por que eu procurar a Mayara, não? Por que faz diferente fazer ou pegar uma oportunidade de emprego procurando por LinkedIn ou por outras ferramentas que tem aí que eu não gosto de preencher muito, Mayara, eu vou falar a verdade. Quando eu pego uma vaga, normalmente eu recebo a oferta, né? A gente trabalha para isso, né? Então, Sim. seria bacana também explicar isso, né, para as pessoas, né? Porque mesmo assim, ele seguir sua mentoria, a pessoa tem que visionar isso, né, cara? Você tem que gerar um conteúdo muito bacana como para que também seja um diferencial na hora da contratação, né? Porque agora com IA que você está falando, já os CVs ficam aí por um Tudo igual. filtragem muito bravo aí e que parece, cara, de 1000 eu fico diretamente com 10, né? Que faz, pode ajudar a gente com este tipo de começo no LinkedIn e a fortaleza que tem ele no mercado. Vou dar umas Sim. dicas para nós. Sim, com certeza. O LinkedIn, ele continua sendo uma das maiores plataformas que nós temos para recolocação internacional, inclusive, né? A maioria das oportunidades estão lá. Nós, enquanto recrutadores, e aí é o que eu falo, né? Até puxando um pouco da sua pergunta, o que faz a Mayara ser diferente? Eu não estou só em um dos lados da moeda. E, na verdade, em questão de mentoria, minha agenda, por enquanto, está fechada para mentoria completa, né? Eu tenho alguns serviços, mas são complementares. Então, assim, eu vivo o recrutamento todos os dias. Todos os dias eu sento com o founder, com o CEO, com alguém que quer contratar, eu entendo o modelo de negócio, eu faço o processo de ponta a ponta, então eu me mantenho todos os dias aquecida nesse contexto e me atualizando. Né? Eu ajudei empresas enterprise, empresas grandes, a criarem ferramentas de inteligência artificial para entrevistar, para utilizar no processo seletivo, então eu sei o que eles estão buscando. E o Mayara, LinkedIn... abre aspas, desculpa aí, porque eu estou falando da área de TI, mas você é mais que área de TI, né? As Sim, pessoas, eu acho que aí deveria você falar um pouquinho, né? claro, com certeza. Então, além de vagas de tecnologia, software engineer, AI, cloud, né, DevOps, toda a parte de tecnologia, eu também recruto para áreas criativas, então marketing, mídias sociais, creative strategist, mídia paga. Também recruto para financeiro, RH, enfim, né? Hoje eu tenho um time com 4 recrutadoras, cada uma é responsável por uma divisão, porque eu contratei Top. especialistas, né, que focam em tipos específicos de vagas, e a gente roda toda a operação da Consalvos. Então, além disso, né, sempre que eu sento com um cliente, seja em consultoria, que é um dos serviços que atualmente estão ativos, que é uma call ali de 1 hora para orientação, eu olho todo, que contexto que aquele cliente está, então qual que é a área dele, quanto tempo de experiência ele tem, qual que é o nível de inglês, objetivo, salário, e eu sou muito transparente de entender para a gente, né, delimitar faixas, porque eu não vendo milagres, né, eu trago realmente o que o mercado pode pagar para não gerar nenhuma frustração. Eu acho que isso é super importante. Mas, enfim, voltando à questão do LinkedIn, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. Nós, enquanto recrutadores, usamos, todo o meu time tem acesso ao LinkedIn Recruiter, né? Que é uma ferramenta que a gente usa para encontrar vocês, candidatos. Então, a melhor forma de você se recolocar bem é ter um LinkedIn atrativo, um currículo atrativo para as vagas e ter um movimento proativo. O que é isso? Acho que essa é a pergunta de ouro, né? O que é isso? Primeiro, eu só dou sucesso, eu só vou ter sucesso no mercado que eu conheço. Então, se você que está me ouvindo, né, tá ouvindo a gente hoje,
é o seu primeiro contato com o mercado internacional, você está maturando a ideia agora, ou você agora já ouviu muito sobre, mas entendeu o que é para você, primeiro, faça uma pesquisa de mercado. Pesquise vagas na sua área, tá? Mayara, como que eu faço isso? Ó, vou entregar aqui como você encontra vagas no seu perfil. Depois o Tom vai colocar lá no LinkedIn dele que eu trouxe como que pesquisa as vagas, hein? Para a galera depois voltar aqui no episódio e procurar. Então, você vai colocar, ó, receitinha. O título do seu cargo, eu vou dar um exemplo. Eu sou recruiter. Então, recruiter, pode ser em minúsculo, dá espaço. AND em maiúsculo, né? O adicional, and, em inglês, and, espaço. Pode ser minúsculo agora. Remote, espaço, and maiúsculo, espaço, Latam, se vocês estiverem em América Latina. Dá o enter, filtra por posts e depois filtra por mais recentes. A maioria das vagas estarão ali. O que eu faço com essa informação agora? Você vai selecionar 4 vagas que fazem sentido para o que você está procurando. E essas vagas vão te mostrar o que o mercado está pedindo, em termos de requisito, em termos de experiência, em termos de salário, você vê o que o mercado está pagando, porque boa parte das vagas divulga a faixa, então já dá para ter uma noção. E com isso, você já vai andar uns 3 passos à frente. Acho que tá bom, né, Tom? Perfeito. Mas aí eu tive um mentor que falou assim, Tommy, seu trabalho é procurar trabalho. Uhum. Como assim, né? Como assim, cara? Porque quando você está empregado é muito mais fácil pegar uma vaga que quando não está empregado, né? Porque ali os recruiters vão falar, mas se este cara é bom, por que está desempregado? Né? Uma das questões que poderia fazer, né? Mais assim, eu não tenho perfil, estou quase aí na linha, mas falta 20%, né? Uhum. Mas, mesmo assim, é bom fazer essa entrevista ou você recomenda que ainda não? O ideal que a gente recomenda é que você atenda pelo menos 80% dos requisitos da vaga. Ah, então, se falta 20, está de boas, né? Tá dentro, isso. Maravilha, porque a gente às vezes fica cobrando-se mais, não, eu acho que ainda não tenho a competência, né? Mas, cara, se por uma coisa que você não sabe, pode aprender dentro da empresa, né? Sim. E eu acho sempre importante, perdão, eu acho sempre importante comentar, eu sei que a insegurança existe. Será que eu sou bom o suficiente para vaga? Será que, como eu disse, você atendeu 80% dos requisitos, o restante, deixa que o recrutador avalie, é nosso trabalho. Pode ficar sossegado, manda o seu material, né? Manda o seu currículo, faz o seu dever de casa, que é ter pesquisado o mercado, deixar o seu material, né? Seu currículo, seu LinkedIn. Ou se você é da área de design ou áreas criativas, o portfólio também. Atrativos, né, para o mercado. Manda, né, a sua aplicação e deixa o recrutador cuidar do restante, né? O nosso papel é esse. Então, na dúvida, se aplica. Se tem pelo menos 80% de aderência, o restante deixa com a gente que a gente avalia. Assim, eu agora que estava querendo entrar no mercado, né, falei assim, cara, eu vou procurar recruiters, né? E aí eu fui na procura. Que tão importante é fazer esse vínculo com recruiters, né? Porque dia de hoje, eu conecto já com recruiter, né? Antes, quando não tinha muita visibilidade do meu LinkedIn, né? O LinkedIn, só convidava, né? Porque assim, as pessoas como que não tinha como uma trajetória muito boa como para conversar, mesmo assim que não tenha vaga, né? Porque assim, eu sou cara de pau, sabe? Eu falo assim, assim como eu falei, ora, Mayara, que tal? Eu sou Tomitinha. E assim, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gostaria ter um bate-papo com você, e mesmo que agora não tem uma vaga, mas papapá, né? A gente tem sua estratégia, né, de chegar às pessoas para poder conversarmos e o mais importante que eu acho nesta vida é fazer amizade, né? Porque a gente aprende de um com o outro, né? Mas não todo mundo você vai fazer amizades, é claro, né? Mas sempre tem pessoas muito interessantes, sabe? Que
às vezes não tem vaga, mas dão dicas, né? Sim. Cara, sim. Ou às vezes você é procurado depois de um tempo e fala assim, já conheço essa pessoa, já tem esse vínculo, né? Que tão relevante é isso? Networking, né? Resumindo, assim, já ter alguém ali que é o seu ponto de contato. É uma estratégia válida e é importante, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ela é um dos pilares. Então, explicando um pouco melhor. Inclusive, quando eu montei toda a metodologia de mentoria, e aí não é por questão de divulgar mentoria, é só para vocês entenderem o peso de importância das coisas, o primeiro pilar tem que ser entender o mercado, que, como eu disse, você não consegue ser bem-sucedido num mercado que você não conhece. Você precisa entender quais são os requisitos, o que eles estão buscando, como que eles pagam, né? Quais são as faixas. Então, é pesquisar. Isso você tem que fazer. Segundo ponto, material. Currículo, LinkedIn e para áreas criativas, design, enfim, portfólio. Tem que estar alinhado com esse mercado que você pesquisou no primeiro pilar. Isso vai envolver também aplicação ativa nas vagas. Eu sempre falo isso. O mercado não é mais o mesmo mercado de 2020, época de pandemia, em que choviam abordagens de emprego. Recrutadores ainda abordam? Sim, ainda abordamos. Porém, não na mesma escala. Principalmente quando a gente fala em recrutamento para empresas americanas em América Latina. Como está virando um assunto cada vez mais de conhecimento público, né? Cada vez mais pessoas estão tendo acesso a que isso existe, que é real e que, enfim. A partir do momento que eu posto na minha rede uma vaga, hoje eu tô com quase 80 mil ali pessoas que estão acompanhando meu conteúdo. Se eu posto uma vaga, a probabilidade de eu ter pessoas que vão se aplicar é alta. Então, se forem pessoas qualificadas... Opa, perdão, caiu até meu fone aqui. Qual que é a probabilidade de eu precisar fazer busca ativa? Eu faço busca ativa por uma questão de estratégia de negócio, porque é importante ser ágil. Então, tem todas as questões. Mas, assim, é importante a gente ter um olhar para isso. Então, para quem acha que, não, só basta eu deixar meu perfil bonitão, que as oportunidades sempre vão bater na minha porta, o mercado não é mais assim. Infelizmente, ele não é mais assim. Então, além desses dois pilares que eu comentei, o terceiro, por último, mas não menos importante, networking. E networking é uma coisa que você faz não só quando você precisa, é algo que tem que ser nutrido. Então, você não procura um recrutador único e exclusivamente quando você está procurando uma vaga porque você passou por um layoff, por exemplo. Você está bem na sua empresa, você está contente, mas você viu um recrutador que posta um conteúdo relevante, não custa interagir com o conteúdo. Viu alguma vaga que faz sentido? Não custa mandar uma mensagem, criar um elo ali, ir num evento, fazer um networking. Não precisa ser também só com o recrutador. Lembra que quem recruta, quem paga, né, quem contrata a gente em América Latina são os founders, são times enxutos. Deixa eu ir num evento, conhecer os empreendedores. Quem está trazendo economia aqui para o Brasil? Deixa eu ver quem são essas pessoas. Hoje, eu, enquanto empresária, enquanto recrutadora, o meu negócio é com founders, é com CEOs, com CTOs, né, com fundadores. Esse é meu público-alvo. Então, eu, quando vou construir um networking, e por mais que eu seja empresária, eu preciso de receita, eu preciso ter vagas para eu trabalhar, eu sei que nem sempre o primeiro contato que eu vou fazer já vai me render um contrato. Às vezes é algo que eu tenho que nutrir por um tempo. Para conseguir uma vaga, às vezes é a mesma coisa. Então, você falou dessa questão de conexões, né, contatos e tudo mais, é um pilar extremamente importante. Mas em termos de ordem de prioridade, por exemplo, quando eu fui montar minha metodologia de mentoria, eu coloquei em terceiro por isso. Primeiro, se você não tiver um currículo e um LinkedIn atrativo, se você for conectar com alguém no LinkedIn, essa pessoa não vai ver a relevância necessária em você. Então tem que estar bem alinhado. Entendeu? Porque a ordem das coisas. Agora eu vou pegar seu segredo. Quando você já tem essas vagas, essa procura, se já tem assim, né? Eu tenho 5 vagas. Faço postagem. Como é que ele ia seleciona esses currículos do de LinkedIn? Ou você recebe os CVs em PDF? Como é que é esse processo? Atualmente, né, na minha empresa, a gente tem duas formas de conseguir candidatos. Pela postagem mesmo, publicação das vagas, e aí a gente geralmente direciona para um formulário, e aí lá todos os perfis têm sido olhados por recrutadores humanos, tá? Então, por enquanto, todo mundo teve o seu perfil visto. E a segunda forma, que é a que a gente mais usa,
é a busca ativa pelo LinkedIn Recruiter, que é a ferramenta que os recrutadores utilizam. E aí, como que a gente usa IA? Principalmente, né, a gente usa para refinar a busca, né? Não sei se todo mundo conhece essa parte técnica, mas para a gente achar vocês nessa ferramenta que eu comentei, o LinkedIn Recruiter, a gente faz o que a gente chama de pesquisa booleana, né? A parte de palavra-chave que vocês devem ter ouvido 1 milhão de vezes o recrutador falando, foi o LinkedIn que criou. Lá no campinho da ferramenta tem uma aba chamada Keywords. Eu acho que depois, não sei se cabe, Tommy, mas se der para eu compartilhar minha tela aqui, eu posso fazer uma pesquisa para o pessoal ver. Eu tenho acesso à ferramenta. O eu acho pessoal que a pode gente ver. poderia fazer. Sim, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tem um campinho lá de palavra-chave. Então dá para fazer. Então é por isso. E aí a gente usa IA para refinar a nossa busca. Se nós estamos com dúvida, por exemplo, entre um perfil e outro, a IA ajuda a mapear prós e contras. Refinar texto, job description, enfim, tudo isso hoje a gente utiliza de inteligência artificial. Mas enquanto empresária, uma coisa que eu vou priorizar até o final, porque já estive dentro de estrutura de grandes empresas de IA e sei que esse é um ponto primordial, eu nunca vou abrir mão do ponto de vista humano. Ontem eu fiz um alinhamento com o meu time sobre isso. Falei, olha, vocês vão entrevistar as pessoas, vocês vão ter um viés, vocês vão ter não um viés em termos de bias, mas é um viés em termos de acho que essa pessoa faz sentido ou acho que não faz sentido. Eu vou confiar no crivo que vocês têm. Mesmo que vocês peguem aquele perfil e coloquem a entrevista toda que vocês fizeram na IA, e a IA fale, não, tá ótimo, pode seguir, mas vocês, no que vocês tiveram de conversa com aquele perfil, no que vocês tiveram de contato, vocês sentirem que não vai fazer sentido, eu confio no olhar humano. E uma coisa importante, tá? Eu sei que tá uma baita polêmica de a IA substituirá todos nós. Isso não vai acontecer tão cedo. Podem ficar sossegados. Como alguém que trabalha com IA todos os dias, como alguém que, apesar de não ser técnica, eu atuei com times técnicos para construir a ferramenta que avalia vocês com IA, podem ficar sossegados que, olha, vai precisar da gente por um bom tempo ainda, viu? Então, pode respirar. Quem digitar o prompt ainda é a gente, né? Isso, é isso. A habilidade do futuro é quem faz o melhor prompt. Quem gasta menos tokens no Claude. Esse aí é o brilho do gestor. Que top essa parada, né? É uma coisa que a gente não escuta muito, né? Os tokens e os investimentos que a gente faz em esse tipo de atividade, né? Você já chegou a zerar? Assim, eu tenho uma assinatura no ChatGPT, né? Mas eu acho que o Manus, não sei se você já ouviu dele, Manus. Cara, o Manus é um monstro. Eu acho que ele, mesmo que ele pegue a mesma base de dados de los demás IAs, né? Porque al final todo IA aprende do outro IA, né? Sim. É uma coisa de doidos isso, né? Porque al final ele só faz uma modelagem diferente para mostrar de um esquema que todo mundo faz igual. Sim. Eu acho assim, é uma máscara diferente só. Só que a apresentação, aí tem a diferença, né? Ele que tipo de abordagem faz quando você coloca um prompt mais ou menos bem, mais ou menos mal, né? Tem o Manus, aí eu vou digitar aí o link dele, né? Ele tem assim, o prompt não precisa ser muito, muito exato, mas precisa saber o perfil de você. E aí que eu fiquei conversando com uma pessoa a semana passada, falou assim, né? Meu ChatGPT, cara, ele já basicamente sabe quem sou eu e ele escreve como eu. Ele pensa como eu, né? É uma coisa assim de doido, né? Eu, quando fui meu emprego aqui no Peru, né, cara, falei assim, aqui, recém estavam na onda do ChatGPT, né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer, e explicando um pouco para eles, né, a diferença que faz é você personalizar seu robô, vamos falar assim, né? Porque o prompt ele já tem ele tem um banco de dados de como é seu perfil e que procura você, né? Aí faz a diferença em que você tem que ensinar seu robô o seu dia a dia é meu trabalho, né? Que você faz para que ele
possa ajudar mais facilmente, né? E é o que eu vou, né? Você tem que ter sua assinatura em seu robot, né? Que vai ajudar muito a você em seu trabalho diário, né? Uhum. Esse tipo de informação del IA, el dia de hoje, já tem vagas, já, Mayara. Eu estava conversando com outro recruiter que tem vagas e vai ser uma vaga que vai começar a subir com isso de las leyes de protección de dados. Van a certificar pessoas falando assim, cara, está parado. De onde que ele vem, né? Realmente está vindo de um documento real ou de IA, né? Uhum. E esse vai ser o maior problema do futuro, né? Porque, querendo ou não, cara, é assustador, né? Que você fala assim, cara, tu coloca aí, eu faço um post de LinkedIn e você só dá as dicas dele, né? Ah, eu quero assim, 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 e eu quero que você pense como Tommy Chin. Se você colocar Tommy Chin aí, vai saber, Tommy Chin, né? As pessoas também têm que ler, né? Maiar um pouco das tendências, né? Mesmo que você IA agora é uma coisa que não somente da área de TI, todo mundo tem que entender esta ferramenta, né? Que afinal Sim. não vai substituir, possivelmente a gente não consiga ficar vivo para saber que ele ia substituir muita gente, né? Mesmo que a gente faça muita automação agora na área de redes, né? Sempre precisa das pessoas da mão ajudando. O ChatGPT não vai deslocar-se 20 quilômetros na montanha para solucionar um problema de uma antena e desse problema. Sempre vai ter uma pessoa aí, né? Sim, mas tem um ponto que é importante, né? A IA, ela pode vir a substituir quem é puramente executor. E ela, né, a tendência é que ela destaque quem é analítico, quem tem uma visão crítica. Porque hoje a gente joga uma pesquisa, a gente faz um prompt, a execução ela pode trazer. Ela pode trazer um passo a passo do que fazer, se você estiver na dúvida. Agora, nem tudo que ela traz, até o momento pelo menos, nem sempre condiz com a realidade. Quem nunca pegou um erro quando fez uma pergunta para uma IA? Então, se você não tem senso crítico, se você não olha aquilo e fala, peraí, realmente está certo isso? Muito provavelmente você fica para trás. Então, a IA, ela faz coisas incríveis, ela vai continuar fazendo e a tendência é aprimorar cada vez mais. Mas vai se destacar no mercado quem, de fato, tem essa visão analítica de olhar e falar, peraí, isso que ela me trouxe, esse resultado que ela me trouxe, tá condizente com a minha experiência? Tá condizente com o que eu vejo de mercado? Eu já fiz pesquisa, né, por curiosidade mesmo, salarial ali, pesquisa salarial no chat GPT e os valores que vieram. Eu falei, não, mas não é possível. Não, peraí, o que eu tô recrutando tá errado. Não, tá errado, não tem como. Se eu fosse usar isso aqui como base para dar um reporte para um cliente, meu Deus, não ia ter como. O cliente ia falar, tá maluca? Você tirou sua experiência da onde? Não ia fazer sentido. Então Eu é falo isso. assim, eu penso assim, né? Ele ia, o que você pensa uma hora para fazer uma atividade, ele faz em minutos, né? Super rápido, sim, excelente para fazer É, materiais, refinar a escrita, reporte, contanto que você dê os dados corretos, né? Então, tudo isso tem nunca coloque informação confidencial. relevante na empresa, confidencial na empresa, porque aí Gente, pega todo mal, mundo, né? primeira coisa, leiam o contrato de trabalho de vocês, que eu acho que tem uma cláusula lá chamada confidentiality. Eu acho que vale vocês darem uma lida nessa cláusula antes de vocês colocarem as coisas na IA, viu? Dá só uma É, revisitada. Importante. aqui acontece umas coisas absurdas, Mayara. Aí eu esses colocando copy-paste de coisas assim criadas, e aí tu fica assim, caraca. O sea, é a preguiça em sua máxima expressão, né? Às vezes. Sim, sim. Mas falando assim dessas vagas, já seja América Latina, USA, Europa, assim, que surpreende a um candidato, né? Fala assim, cara, mas isso mesmo, não, além do técnico, né? Ou seja, que surpreende a um postulante, a um cara que vai postular uma vaga, decir, Uhum. eu não estava pensando em estudar isso ou aquele.
o que realmente destaca, né, um candidato para uma vaga é um ponto que parece bobo, mas que é básico, mas poucas pessoas. Vai por mim, como alguém que recruta 7 anos, é algo que não tá fácil de se achar. É postura. Postura no sentido de, se eu estou conversando com alguém que tem uma oportunidade, e eu vi a oportunidade, eu estudei, eu recebi uma job description, eu sei o que aquela vaga está pedindo, eu sei trazer o que eu consigo agregar para aquela vaga, é difícil você não avançar. E o que as pessoas confundem. Saber se vender para uma vaga é diferente de contar mentira. Porque tem gente que fica meio revoltado e fala: ah, não, então agora eu tenho que mentir, eu tenho que inflar currículo para eu passar. Não, 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 não. Engana-se quem pensa isso. A mentira tem perna curta, né? Curtíssima. Vai por mim. Curtíssima. Então, assim, o candidato que eu enquanto recrutadora e o meu time, a gente conversa e fala: poxa, eu vou lutar por essa pessoa, eu vou defender para esse cliente, para outro, para outro, para outro. É aquele que senta na minha frente, ele me escuta. Ele está genuinamente interessado em ouvir o que eu tenho para dizer. E, ao mesmo tempo, ele está genuinamente interessado em que eu saiba como ele consegue agregar com os projetos que eu tenho. Então, assim, Mayara, para eu chegar nesse nível de candidato, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que apresentar? Pode parecer papo de coach, eu evito muito entrar nessas questões, mas, primeiro, conheça a sua própria trajetória. Porque tem pessoas que, se eu sentar e perguntar qual foi o maior case de sucesso na carreira, a pessoa trava. Ela não sabe me falar. Estamos falando de storytelling, né, Mayara? É o storytelling, mas não é story. É real. É o storytelling. É isso. Então, assim, gente, todo processo seletivo é uma avaliação. A partir do momento que você recebe uma abordagem de um recrutador, você está sendo avaliado. Isso é fato. Eu sou a recrutadora que mais traz verdades do mercado para vocês. Ao contrário do que dizem, a partir do momento que você recebe uma abordagem, até a forma como você responde, você está sendo avaliado. Então, a sua comunicação, a sua postura, o seu interesse. Você tem visão de longo prazo? Você está sentando comigo para um bate-papo, para uma vaga de um cliente meu, né? Você consegue ter postura suficiente para me mostrar que eu sou uma pessoa confiável, eu tenho uma bagagem de carreira, eu sei onde eu quero chegar e essa vaga que você está me oferecendo tem match com o que eu tenho para oferecer? Esse candidato eu vou lutar por ele até o fim. Agora, uma pessoa que senta ali comigo numa call e ele tá assim, sabe? Ah, o que vier lucro, estamos aqui, né? Não chama tanto atenção. E o que eu quero dizer, eu acho importante de esclarecer, porque cada vez mais a gente tem visto uma certa rixa, né? Tipo, mas a gente não tem que implorar pro RH para conseguir uma vaga. Não, não é isso. Mas é demonstrar pelo menos um interesse. Se alguém te chamou para uma conversa, se você está sentando na frente da pessoa, é porque você tem um mínimo interesse. Aquilo faz sentido para você em algum momento. Não vai pegar você na academia e, vou fazer minha entrevista daqui, né? Exatamente, pelo amor de Deus, se alguém me ver na academia, não me fala de vaga, que eu tô bem focada em dar uma parecida, entendeu? Sugiro não, entendeu? Não falar. Mas, sério, assim, então, é justamente essa postura, esse interesse que faz as coisas avançarem. E vou trazer um exemplo, Tommy, que eu vivi hoje. Hoje eu tive uma reunião com um cliente, né, que agora virou cliente, a gente acabou de fechar o nosso contrato. E eu sempre faço isso, toda reunião comercial que eu faço, eu pergunto: olha, de tantas pessoas que você conversou no mercado, por que você está selecionando a minha empresa? Por que você está selecionando fechar comigo? Eu gosto de ter esse feedback. Eu acho que, como empresário, isso me ajuda a ter uma visão, né, de o que eu estou fazendo certo e se tem alguma coisa que eu não estou acertando, o que eu posso fazer para fazer diferente. E ele me falou: eu postei, ele tinha postado a vaga numa plataforma, ele falou: você foi a única recrutadora que me achou em outra plataforma. Então você viu a minha vaga, porque eu só tinha postado lá, e você foi atrás de mim em outro lugar. Você foi criativa onde ninguém mais foi. E outra coisa, a sua comunicação, a sua postura comigo e o quanto você acredita no que você faz é o que me dá certeza de que você vai entregar o que eu preciso. Não tô falando isso para me promover aqui? Não. O que eu tô tentando trazer é um exemplo prático para vocês de tá vendo como a postura faz a diferença? Se eu chegasse numa conversa com ele, despretensiosa aqui, se fechar, fechou, se der certo, deu, né, tá tudo bem, ele ia se impressionar? Não. Então é isso. Não é que o recrutador quer ver o olho brilhar porque, meu Deus, nós somos estrelas. Não, gente. Recrutador trabalha para a empresa.
a gente representa uma organização. Então, todos nós, principalmente, e acho que é importante essa fala também, quando a gente fala de recrutamento para o exterior, a gente está falando de um ponto que é relacionado a maioria dos recrutadores independentes, eles são freelancers. Eles ganham na contratação. Para eles comprarem a tua ideia e falar, eu vou defender esse candidato para ele ser contratado, a gente precisa ter reliability, a gente precisa ter confiança no que você está passando para a gente. Então não é assim, eu preciso conquistar o recrutador no sentido de, eu preciso puxar a sardinha do recrutador, eu preciso, né? Não. É porque, entenda, tem uma linha tênue aqui. Então você tem que passar uma confiança. Acho que é o mínimo. Então é só para explicar um pouco mais como funciona essa dinâmica, né, e o relacionamento. Isso vai fazer toda a diferença para vocês terem sucesso na conexão com recrutadores. Agora, lembrei de uma coisa bem bacana, Mayara. Tem vagas que primeiro é divulgado dentro da empresa, né? E aí funciona o networking, né? Que a gente estava conversando anteriormente, né? O networking é que são as primeiras indicações, né? Quando é que essa vaga sai no ar? Ou seja, por falar de um jeito, né? Sim. A maioria das empresas que contratam a gente aqui na América Latina são startups. Vamos pensar que são empresas que têm às vezes de 5 a 50 funcionários, né? Uma empresa enxuta, pequena. Founder, quem abre a vaga, às vezes nem time de recrutamento tem. É aí que meu trabalho entra, né? Então, quem vai decidir fazer a contratação? Um founder, né? Então, a gente lida direto com o upper management ali. Ele quer abrir uma vaga. Se ele tem cargos de confiança perto dele, um CTO, né, um dev, né, mais sênior, ele vai pedir indicação primeiro. Se essa pessoa tiver pessoas para indicar, ótimo. Então, você dev ou você de qualquer área que está querendo trabalhar para o exterior, veja quem já trabalha nesse contexto, faz networking com essas pessoas, chama para um café virtual, fala, olha, estou explorando esse mercado internacional, estou movimentando minha rede. Pode ser honesto, não estou com pressa, mas assim, estou movimentando minha rede. Vou deixar o meu currículo atualizado com você, caso você veja alguma oportunidade na sua empresa ou em algum outro lugar que você entenda que eu consiga contribuir, tá aqui meu material, fico à disposição para o bate-papo. É nutrir, você vai nutrindo. Então, sim, primeiro, às vezes rola um boca a boca ali de, né, tem alguém para indicar, e aí, quando não tem, ou às vezes, mesmo tendo, né, vai fazer uma entrevista com a indicação, referral, né, mas mesmo assim, abre para o time de recrutamento. Então, apesar de enxuto, ainda existe essa questão de indicação, sim. Mayara, será muito pedir que a gente pode fazer, não sei se agora, depois, um exemplo prático. Por exemplo, pegar meu LinkedIn e fazer uma análise dele, assim, rapidinho, como que para que as pessoas façam um entendimento melhor do que a gente está conversando, né? Claro, eu vou abrir aqui. Mayara, uma das coisas que eu odeio é quando você gasta um tempo com as pessoas conversando e não recebe um feedback ou do porquê não foi selecionado, cara. Fala assim, porque a gente vai com essa postura, vai com essa vontade, empenho de querer trabalhar nessa empresa e não recebe nada e você não sabe o porquê, né, cara? Não, se su soft skill ou su hard skill, não sabe nada de nada, né? É uma coisa chata, né? É uma das questões que eu pergunto, né? Sempre. E a outra ¿por qué existen esas plataformas tan chatas para preencher copy? Não é porque lembro agora, né? Cara, um pouco mais ele quer que faça uma cena de que grave um vídeo e todas essas coisas, né? Sendo que é relevante, sim, mas, cara, você não passou de um processo. Eu falo assim, não, esse cara eu não gosto desse cara por sua análise do vídeo, né? Como é que funciona essa questão, né? Porque a gente fica assim, eu não sou procurado e você gasta um tempo, cara. Você gasta um tempo mesmo para preencher essas plataformas, né? Quando a questão é quando você vai procurar essas plataformas, e que plataformas são relevantes para eu gastar esse tempo? São, acho que, 3 perguntas. A primeira, sobre feedback, né, de não receber.
Primeiro, existe uma diferença entre feedback e retorno. Importante esclarecer. Então, o retorno é você passou ou não, né? É você ter um status do processo. E o feedback, ele é mais elaborado em relação a por que você não passou. O que é o processo padrão? Todo candidato deve ter direito a um retorno. Sim ou não? Ah, mas eu quero entender a fundo por que eu não passei. Esse tipo de feedback, geralmente, ele é destinado para candidatos que estão em etapa técnica para frente. Né? Primeiro, porque aí já foi nutrido um relacionamento. Então, já foi criado um relacionamento com aquele candidato, ele participou da entrevista, né? E tudo mais. E aí tem mais insumos também para dar um feedback para ele. E, honestamente, eu vou trazer o terceiro motivo, que podem concordar ou não, pela experiência que eu vejo e de colegas e tudo mais. A cada dia eu fico mais certa do que eu tô falando. Nem todo mundo está, de fato, aberto a receber um feedback. As pessoas querem um retorno. Por que eu falo isso? Se eu mando um feedback, tal ponto técnico o time entendeu que ainda não está pronto para o desafio que a gente tem, a pessoa vai rebater, a pessoa não vai aceitar e ela vai ficar pedindo uma revisão. Aí que é a questão, né, Mayara? Porque quando você faz o processo, eu acho que deveria haver uma caixa a mais, né? Falando assim, né? Se você quiser, ou a gente mesmo, né, colocar aí um comentário, né? Se eu não ser selecionado e quiser um feedback, né? É por isso que eu não participo dessas plataformas. Eu já entendi e eu não vou atrás disso, não. Por essas questões, não? Porque assim, eu quero sempre já o personal, sabe? Eu prefiro mais confrontar com a pessoa, né? Porque você gasta um tempo em que a empresa ele exige. Beleza, né? Você, sim, já cumpre todos os requisitos, vamos falar assim. E muitas empresas não estão abertas a escutar do outro lado, né? Beleza. Pronto. Eu encaixei nessa vaga, agora eu quero saber como é o entorno de trabalho. Eu quero saber, vou ter dias remotos, dependendo da vaga que a gente está candidatando-se, né? Então, eu vejo também que muitas empresas não se dão esse tempo. E eu já sou radical também com esse tipo de bate-papo, sabe? Empresa que não escutar minha história um pouco, né? Porque, cara, se eu estou indo para essa empresa, o mínimo tem que saber algo de mim e por que estou querendo ir para lá, né? Então, eu também já deixei esse tipo de bate-papo, né? Antes, eu acho que a gente já entende como é que funciona o sistema nesse sentido, né? E eu já, como que, vai ganhando expertise em saber com quem gastar seu tempo e com quem não, né? Porque você vê uma vaga, vê a empresa que vê que tem muita mudança de empregados, e você questiona, olha, por que a gente muda tanto aí, né? É uma coisa que também eu fico assim, caraca, espera aí, eu vou começar a conversar, eu procuro uma pessoa daí, né? E falei assim, Mayara, eu vou para um local, mas graças a Deus a área de TI é muito pequena. Um contato de você trabalha por lá, cara. Não tem como não. Ou seja, tem aí pessoas, você fala assim, alguém trabalha em tal empresa X. Sim, eu conheço um amigo, pá. E aí eu procuro e vou, né, atrás dessa informação para não perder o tempo por la vaga, sabe? Eu faço isso porque, assim, não, as empresas não têm ciência desse lado do empregado, né? Mas tem, por outro lado, as enterprises, já renomeadas, que eles se gastam um tempo, Mayara, o recruiter fala assim, exijo isso. E ele depois fala assim, e que você acha de todo isso? Deixa falar você. Aí eu gasto tempo, cara, eu já nas últimas entrevistas, Mayara, até com a área técnica e todo isso, eu gasto uma hora conversando e todo isso, né? E eu falo assim, é uma empresa que quer escutar e uma empresa que aonde eu quero ir, né? Se a gente, claro, tem que preencher os requisitos para ir também nessa vaga, né? Porque ninguém vai gastar uma hora de seu tempo para não ir para lá, né? É óbvio também, né?
Se Sim. você encaixou perfeitinho e vai ou não vai, depois já vai o tema salarial, né? Eu não falo do salário até a última abordagem. É correto ou não é isso? Como é que funciona esse lado negociável financeiro do candidato? Dá umas dicas para a gente. Sim, depende bastante da empresa, não é do recrutador, tá? Porque cada recrutador segue a diretriz da empresa, né? Exemplo, eu, enquanto consultoria, eu consigo dar um advisor para o meu cliente. Falar, olha, a melhor forma é dessa forma. Né? A melhor forma de abordar tal ponto é assim. Então, por exemplo, no meu caso, eu não me incomodo nem um pouco que o candidato aborde salário comigo no primeiro contato. Inclusive, na maioria das vezes, eu tendo já acesso à faixa salarial, quando eu abordo o candidato, eu já trago. Porque eu sou super a favor a gente não deve perder tempo nessa vida. Então, assim, se eu já tenho uma informação que é valiosa, salário é importante, a gente não pode ser hipócrita em questão de, o salário não vai ser importante. Se eu respeito o tempo dessa pessoa e eu tenho a informação, eu já trago na abordagem. Se fizer sentido para ele, ele já me responde que topa falar comigo, senão eles mesmos me voltam, olha, Mayara, essa faixa não vai fazer sentido, e é mais um dado que eu tenho para chegar no meu cliente e falar, olha, tantos candidatos se recusaram por conta da faixa, a gente pode, tem margem para a gente aumentar? Porque eu também preciso trazer dados. Então, no meu caso, eu acho que trazer no primeiro momento não é nenhum problema. Eu acho que é direito nosso. Vamos lembrar que a gente trabalhando para startup somos contractors. A gente está trabalhando de forma independente. Falar de dinheiro tem que ser normal, né? Tem que fazer parte do processo. Mas eu também não posso ser hipócrita de dizer para vocês que não existem empresas que vão tratar isso como um tabu e vão pedir para que só seja tratado nas etapas finais. Eu preciso trazer a realidade de mercado. Nem sempre o que eu pratico é o que a maioria faz. Eu lembrei, mas era sempre assim, eles falaram, né? Quanto que você ganha em seu CLT? Uhum. Não se pergunta isso, tá, gente? Eu até não ter essa mentoria que eu falei, eu não sabia, eu sempre falava, né? Mas aí eu revirei a questão e falei assim, não, a questão não é quanto eu ganho aí, né? Eu quanto gostaria de ganhar em sua empresa, né? E coloco Você sabe de PIN. onde vem isso? Não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente faz processo local nos Estados Unidos, é proibido, por lei, a gente perguntar salário atual do candidato. A gente não pode perguntar. Mas no Brasil é normal, É comum. É comum. Mas desde que eu comecei a atuar em processo seletivo internacional, isso eu implantei para o meu time, porque eu acho que faz sentido. Eu quero saber a sua pretensão, não quero saber quanto você tem. Se você me fala, preenche os requisitos, é justo, né? é isso. Se tiver dentro da faixa e eu souber a faixa, eu vou te falar, olha, tá fora tanto a margem, né, o valor que eu tenho é esse, faz sentido? Tem margem para negociação? Ah, não tem. Ok, então vou ser transparente com você de que eu vou levar para o meu cliente teu perfil, falar que a tua pretensão é a que você está me trazendo. Se ele topar seguir, porque ele tem como te pagar, eu não posso prometer algo que não está no meu bolso, né? Se ele conseguir, ótimo. Se não, eu vou voltar com você e falar, olha, infelizmente não teve margem, mas é um contato que a gente está tendo. Se eu tiver outro cliente, a gente volta a se falar. Mas não é todo mundo que segue essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo processo. Mas saibam que processo seletivo Estados Unidos local, né? Que quando eu falo local é vaga para quem mora nos Estados Unidos, nativo americano, não nativo americano, mas que mora nos Estados Unidos, taranã, a gente não pode perguntar salário atual. Então, se vocês estão fazendo um processo seletivo e o recrutador fica insistindo muito em querer saber quanto você ganha, eu não acho legal. Sinceramente, eu não acho que é legal. Mas aí é importante também que vocês pesquisem. Mas está mudando, né, Mayar? Está mudando, né? Essa questão, porque as empresas já vão colocando já diretamente. Aqui no Peru também já tem essa pequena mudança no na abrangente. No job posting, né? Na postagem, de colocar a faixa. Mas que o legal é que assim, eu pago de 60 a 300 mil. Essa também aí é outra também, né? É outra sacada. Aí é legal, eu pago de 60 mil a 300 mil, ó, por ano. Esse também é ruim demais, né? Mayara, então, temos dois exemplos, né? Que você falou do lado do recruiter, como é que você ia mostrar esse lado para a gente. O outro é como a gente pode melhorar o nosso perfil, né? Sim, sim. Então vamos lá. Deixa eu né? colocar Aí, aqui no recruiter, que eu acho que é o ponto mais. Esse lado eu estava muito desejoso de conhecer, sabe?
Eu acho que vai ser legal. Deixa eu ver como que eu compartilho aqui rapidinho. Compartilhar tela. Assim que chegar, eu já apresento para vocês. Gente, Sim, eu coloquei aí o Instagram de Mayara. Dentro do Instagram tem aí um link onde está todo o contato deles. Se também quiser fazer aí sua mentoria, é só dar clique lá e falar com ele diretamente. com certeza. Fico à disposição. Pronto. Boa, vi aqui que tá aqui. Então, para quem não conhece, LinkedIn Recruiter, pessoas, né? Pessoas, LinkedIn Recruiter. Apresentamos. Apresentamos oficialmente, né? Aproveitem esse momento, porque ele vai fazer virar a chave de vocês para tudo quando vocês forem começar a olhar vagas internacionais ou, né, até vagas nacionais, porque a maioria dos recrutadores usa essa ferramenta para buscar vocês. Então, vamos lá. Top. Eu vou pensar aqui num perfil. Deixa eu pensar. Fala para mim, fazendo um favor, Tommy, que perfil que você quer que eu busque aqui? Telecomunicações. É minha área, né? Data Qual que é o center. cara? Data center. Vamos data center, que é um pouco mais global, né? Tá, então Data eu vou pedir para vocês só ficarem de olho aqui no quantidade de candidatos, que vocês vão ver que isso aqui esse número vai mudar. Então, vamos lá. Data center. Qual o nível hierárquico, Tom? Engenheiro. Engineer. Então, ao todo no LinkedIn, nós temos 44 mil candidatos com esse cargo. Aonde? Onde que a gente vai olhar, Tom? Irlanda. Oh, foi específico, hein? já me reduziu bastante. 615 candidatos. Quais são os principais requisitos? Posso falar de marcas? Claro. Ou tecnologias? Cisco. Fortinet. Não tem o I? Eu não lembro. Não, sim, né? sim. Tem? Sim, Fortinet. Ah, lembrando que são vagas internacionais. Então, peraí. 15 candidatos, tá. Então, coloquei todos os filtros, né, da busca. Ao todo, tem 15 candidatos. Eu venho aqui em buscar. Ah, que legal. O LinkedIn agora decidiu bugar com a gente. Mas tem, porque ele falou que tinha. Não, mas, cara, mas eu já tô vendo a parada que... Peraí, vou tentar novamente. Quando aparece aqui é porque tem. É porque de vez em quando ele dá uma travada. E quando é ao vivo, mais ainda, Mayara, essas coisas acontecem só... Só para dar uma emoção. Ó, eu coloquei só o Cisco, eu tirei o Fortinet só para ele recalcular. Depois eu tento novamente. Não, tranquilo. Já é válido para o exemplo já. Ah, agora foi, skin. Tá vendo como ele estava funcionando? Era só um bug. Então eu coloquei o Fortinet de novo, 15 resultados. Eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que vocês se atentem é o que ele... Essa aqui é a visão que o recrutador tem. Então, percebam que tudo que eu coloquei como palavra ali, e aí só voltando aqui para vocês entenderem, ó, lembra que o recrutador vive falando que vocês têm que pôr palavra-chave? Keywords. Esse termo vem daqui. Não vem da gente. Não vem da nossa cabeça. Vem daqui. Tudo que a gente colocou ali na busca fica em azul para nós. Então, né, esse primeiro perfil que apareceu. Só descer aqui. Ó, Cisco, Fortinet, Cisco. Vem tudo em azul. Deixa eu descer aqui. Opa. Ele colocou todo isso Na descrição. Na descrição, cara. Então, ó, ele puxa a palavra-chave da headline, que é isso aqui que fica abaixo do nome, tá vendo que aqui tá em azul? Ele puxou da descrição das experiências, tá vendo? Aqui ele não pôs nenhuma. Aqui também não. Aqui, ó, inclusive trabalhou na própria. Aqui. Então, por que a gente fica tanto batendo na tecla de questão de palavra-chave? Por quê? E aí, trazendo o meu viés da psicologia.
Quando eu estou procurando alguma coisa, quanto mais eu vejo aquilo que eu estou procurando, mais eu entendo que está adequado para minha busca, independente do que seja. Se você está procurando, sabe aquele negócio assim, eu nunca pensei num carro. A partir do momento que eu pensei que eu quero ter aquele carro, você começa a ver ele na rua toda hora. Perfeito, e cor vermelha ainda, né? Da marca Isso. Audi, X30, e você vai ver aí caminhando demais esse cara. Exatamente. A lógica é a mesma aqui. Então, quando eu procuro um candidato, as mesmas palavras-chave que meu cliente falou que eu preciso apresentar alguém com aquelas skills, eu preciso ver isso o máximo de vezes possível para olhar e falar: nossa, essa pessoa está muito alinhada, eu quero entrevistar. Então, essa é a lógica. Então, o LinkedIn Recruiter apresentado, né, para vocês. E agora a revisão do perfil do Tommy, né? Não é isso, Tommy, que você queria? Isso mesmo. Então, deixa eu só trocar a aba aqui, que eu já estava com o seu perfil aberto aqui. Eu vou voltar na área. Aqui. Pronto. Vamos lá, vou treinar meu espanhol aqui, porque tá em espanhol. Deixa eu ver. Eu acho que tá portunhol, né? Tá espanhol mesmo. Tá em espanhol. Não tem aba de idioma, né? Tá tudo em espanhol. Eu acho que... eu acho que deixei em espanhol mesmo. Deixa eu abrir ele no Recruiter só para eu ter certeza. Não, só em espanhol. Então, tá só em espanhol. Então, né, se eu fosse dar um feedback para o Tommy, primeira dica, passar esse perfil para o inglês. Isso, para international. Maravilha. Isso. Língua, né, o idioma padrão inglês. Então, co-founder, olha que legal. Por que isso é importante? Lembra que a maioria das empresas contratam são startups? Então, quem já passou por isso, fundar uma outra empresa, entender a logística, né, a lógica empresarial, é valiosa para eles. Então, é bacana. AI Peru, inteligência artificial para infraestrutura e redes, inovação, Cisco. Aqui, Tommy, não está claro para mim ainda, enquanto recrutadora, o que exatamente você faz. Com exceção da parte de criação de conteúdo. Isso para mim está claro, porque está ali, né? Criador de conteúdo. Fora isso, deixa eu puxar, eu vi comentário, puxar a orelha. Foi com carinho, vai. Cadê? Assim. Não, cara, é de graça, eu aceito todo. Então, assim, olhando, não tá claro para mim, em termos técnicos, né, na sua área técnica, fora a questão de produção de conteúdo, o que você faz. Eu sei que você atua com IA, né? Olhando aqui, dá para ver que você atua com IA, principalmente para a parte de redes, mas, assim, em termos de cargo, qual é o principal cargo? Porque agora, meu perfil está baseado só em criador de conteúdo, né? Porque o meu foco é mentorear, né? O meu foco já não é entrar no mercado local nem global, né? É mais já falar da minha expertise, né? Então, se estivesse desse lado, está certo? Se você fosse olhar para vagas globais, né, essas seriam as alterações que eu faria. É igual o meu perfil, por exemplo. Quem olhar no meu perfil até está, assim, atualizado, está otimizado, porém ele não está otimizado para vagas de recrutadora. Ele está otimizado como founder em recrutamento. O meu perfil hoje é atualizado para que founders me achem, e não para que empresas que querem um recrutador full-time me achem. Então, a narrativa muda. É o que eu sempre falo. Porque eu deixei minha LinkedIn, tem uma opção que você não procura emprego. Então, não deixa que seu perfil seja puxado por recruiters. A minha está assim, que nesse momento está, mas eu vou colocar na ativa e eu vou começar a mudar para trabalhos remotos, né? A verdade, eu quero focar esse ano no inglês para poder procurar emprego fora, né? Remotamente. Então, essa dica está perfeita. Maravilha. Ó, se eu fosse dar uma consultoria para o Tommy rapidinho sobre LinkedIn, então, pensando que o perfil dele precisa fazer ajustes para procurar vagas internacionais, o que eu falaria? Primeira coisa, abaixo do nome dele, esse espaço que está o cofundador, a gente chama de headline. O que precisa ter na headline? 5 palavras-chave. Lembrando um ponto, palavras-chave não é cada palavra, é cada termo. Então, isso aqui é uma palavra-chave, por exemplo. 5. Quais? As 2 primeiras eu sugiro que sejam cargos que fazem sentido com a sua área de atuação, né? Os principais das vagas que você vê. Poderia colocar Network Engineer Cisco, né? Por exemplo, né?
Isso. E aí, as outras 3, eu geralmente sugiro que as próximas 2 sejam ferramentas, as principais com as quais você atua, seu principal stack, e pelo menos uma relacionada ao principal segmento de empresa em que você atua. Então, Top. 5. Receitinha de bolo, hein? Ó. Próximo ponto, o sobre. O sobre, o que tem que ter? O sobre, lembra, todo mundo já fez alguma entrevista na vida, imagino, e tenha tido que responder a pergunta tell me about yourself, né? Fale sobre suas experiências, fale sobre você. O about do LinkedIn é isso que você vai contar. Então, o que tem que ter? Quantos anos de experiência você tem? Se você quiser trazer primeiro qual que é o teu background acadêmico, lembra quando eu me apresentei? Aquele seria o meu about. Então, tenho formação em tal área, tenho X anos de experiência, atualmente possuo tal cargo, já atuei em empresas do segmento XPTO, porque empresas valorizam pessoas que passaram por empresas de segmentos similares à empresa que está contratando. Então, essas são palavras-chave relevantes. Tenho experiência em tal responsabilidade de cargo. E falar um pouco do momento atual. Então, a empresa que você está, o que você faz, né? Qual que é o seu papel, como que está o seu momento? Mayara, para que as pessoas entendam, eu virei a português. Vamos colocar em português. Se faz um refresh. Ah, tá. Deixa eu dar um refresh aqui. Ainda está em espanhol. Vou tentar de novo. Deixa eu ver. Ou deixa eu ver se habilitou Então em português. vai demorar um pouquinho, então. Não. Eu dei mais um refresh e continuou... continuou em espanhol. Tá. Sinto, gente, você vai ter que aprender espanhol aí. Ou anota quis mudar aqui, ó. para português. Anota a receitinha, ó. Background acadêmico, tempo de experiência, cargo atual, segmentos de empresas que já atuou, principais responsabilidades que você faz no seu cargo. Então, por exemplo, eu, enquanto recrutadora, cuido de processos seletivos end-to-end, desde alinhamento da vaga até a jornada do candidato, até a oferta. Então, tá vendo? Eu trago o ponto. Falar um pouquinho do teu momento atual, então, do seu cargo atual, o que você faz, né? E eu sempre sugiro, terminou esse parágrafozinho, né, essa questão introdutória, dá um espaço, coloca key skills, né, principais habilidades, 2 pontos, espaço, e você vai separar por categoria. Eu trago sempre o exemplo de quem é da área técnica para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, key skills, 2 pontos. Primeiro bullet point, né, ou tracinho. Linguagem de programação, 2 pontos. Vai pôr todas que você já atuou. Espaço. Base de dados, 2 pontos. Todas que você já atuou. São palavras-chave relevantes e é um espaço que você tem para adicionar. Receitinha de bolo, ó, você vê só por aqui. Último ponto. Pode falar. Aí, Mayara, eu coloco... A gente que é certificado, né? Tem um link onde ele... Como que ele valida, né? Que a gente está certificado. Porque você, para atuar em um mercado que é telecomunicações, Francisco, você tem que... ter a certificação. Que mostrar, né? Por falar de jeito... Eu acho que a certificação... É um negócio, mas eu vou deixar de lado essa conversa agora, né? Mas, assim, se você sabe aonde ir, saiba que precisa de certificação e pronto. Não há mais discussão. Certificação, né? É um grande diferencial. Sim, é um grande diferencial. Então, sim. eu coloquei nessa área de description, eu coloquei também aí, porque as pessoas também validam, né? Eu acho que o IA já deve validar rapidamente aí, Critely es como que a empresa que valida todas as certificações, né? Muito legal. Válido colocar, e aqui embaixo no LinkedIn tem um espaço também específico para isso, que é aqui, só descendo um pouquinho, aqui. Aqui você também consegue colocar. Top. Em licenças e certificados. Aí tem certificação que expiram e outras que não, né? Porque assim, nem todo recrutador entende essa logística de certificação. Então, se chega um cliente e fala assim, eu quero alguém com certificação tal, lá no LinkedIn Recruiter tem uma aba de pesquisa só para certificações. Então, ele pode digitar o nome da certificação e ele vai puxar de lá daquela aba de certificações que eu mostrei. Top. Entendeu? E para fechar, aqui na parte de experiência profissional, é uma receitinha de bolo, depois vocês vão fazer o exercício aí, e aí depois
vou dar a colher de chá. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente terminando esse episódio, eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @maconsalvo, que está aqui. E aí vocês podem deixar lá. Se alguém aqui que estiver ao vivo quiser uma análise de perfil do LinkedIn, pode deixar o link do LinkedIn lá na caixinha, que amanhã eu vou olhar todo mundo que colocar na caixinha e vou fazer uma análise para vocês. Top. Ó, brinde para quem assiste aqui, o Tommy. Eu vou corrigir o meu e vou colocar lá. Boa! E aí, ó, receitinha de bolo das experiências profissionais. Então, o que não pode faltar aqui nos bullet points? Eu achei legal que o Tommy colocou o que é a empresa, né? Então, para quem não conhece, já ter uma ideia do que a empresa faz. Deixa eu apertar aqui o more. Isso. Para vocês terem uma ideia. Então, ele colocou o que é a empresa atual. E o que não pode faltar? 3 pontos, principalmente. Quais são as responsabilidades que você tem nesse cargo? Então, no dia a dia, o que você é responsável, o que você faz, com quais ferramentas você atua para fazer essas atividades. Então, por exemplo, no meu caso, eu realizo pesquisa booleana por meio do LinkedIn Recruiter para encontrar candidatos aderentes dentro de 48 horas. Eu trouxe até um SLA aqui, né? Eu trouxe até uma métrica. Então, responsabilidades, ferramentas e resultados. Todos esses 3 em bullet points, né? Um tracinho, no caso do LinkedIn aqui, né? Para ficar bonitinho. E lembra que eu falei para colocar lá no sobre o Key Skills? Aqui, depois que você puser os bullet points, você vai dar um espaço e vai colocar Tools, 2 pontos. Todas as ferramentas que você usou dentro daquela experiência profissional. Porque é mais um espaço que você tem para pôr palavra-chave. E quanto mais palavra-chave você põe... Esse keyword já faz a diferença demais. Eu já peguei essa questão. Vai lá para cima na minha busca. Entendeu? Então, você sobe no massa. Agora, como você já viu, Mayara, eu, nesse momento, estou em uma transição da minha carreira, né? Minha carreira está de empreendedor, né? Então, eu sou dono dessa empresa, né? Eu deveria colocar aí... Eu acho está certo não colocar como que founder dessa empresa, ou deixá-la assim como gerente de desenvolvimento mesmo, de negócios, para... É uma coisa que eu não quero tirar onda, nem que a gente saiba que eu sou founder. Não, eu acho que isso é... Pensando quando eu penso nessa palavra, só me vem o termo em inglês, né? O acknowledge. É meio que reconhecer, né? Trazendo para o português, a sua atuação real. Então, hoje você é fundador e CEO, porque a partir do momento que você traz negócios, né, você está dentro dessa frente. Então, eu colocaria a atuação real. E não é se achar, é assumir o papel que você tem. Você é o dono, você é o fundador. Então, porque assim, em podcast eu deixo claro, né, que eu sou criador de podcast, né? Sim, sim. Não, a experiência do Routing Friends, que está como founder e podcaster, faz sentido. A de cima, eu imagino que você também atue na parte fundadora, certo? Certo. Então, eu faria essa troca. Tá. Para dar maior visão também à empresa, né? Claro. E assumir o papel que você tem. Não é arrogância, não é, né, puxar sardinha. Não, é só assumir o papel que você tem. É isso. Beleza. Eu tô triste, Mayara. Por quê? Nossa, como assim? O tempo tá ficando... Tá 1h20. Eu falei para você 1h15. Não tem problema. Pessoal, vocês gostaram? Vão dando feedback aqui, hein? Cara, Mayara, o tempo passa muito rápido. Tá vendo o que eu falei? Que vai passar muito rápido. Eu tenho ainda 500 questões para você. Mas é bom que as pessoas já veem na lata, como falam, né? Que você quer, aonde que tem que mexer. Os keywords, eu acho que é uma dica que eu vou fazer um post sobre, falando de keywords. É uma coisa que não me havia anteado. Eu sabia, mas quando você vê, agora que eu vi seu perfil de recruiter, vi aí os keywords aí, falei assim, cara, eu tenho que colocar aí, se é Cisco, 500 veces Cisco, si es posible. Estoy exagerando, gente, ya tampoco estoy colocando solo como que una reflexión para você, né, cara? Corrigir essa questão. Você é bravo no Fortinet, aí preenche quase em todas aí Fortinet. Agora, o que eu achei, eu acho que a description não deveria ser tão
longo como o primeiro candidato que a gente viu quando fiz essa pesquisa para Cisco e Fortinet. Você que acha? Quantas linhas máximo deveria ter esse campo? Acho que de 4 a 5 bullet points é uma quantidade suficiente. 4 a 5. Porque, assim, eu penso assim que a pessoa fica como que, eu vou falar, não sei como falar, puxando o saco aí, que, eu sei, né? Mas você deveria definir, né? Eu sabendo isso, fiz isso, pronto, né? Sim, Algo assim, né? sim. Porque você vai Não, de colocar, 4 a 5. tu coloca aí na topologia que fiz isso, mas o recruiter, se não é stage, vai estar como que meio perdido, né? Mas graças a Deus que o dia de hoje já estão já direcionando-se, né? Os recruiters já, quando são recruiter tech, já como que o bate-papo já é muito diferente. Faz 5 anos atrás, mais ou menos, o bate-papo era muito, muito diferente e a gente não tinha o soft skills. Isso é uma questão que me esqueci e me acabei de lembrar, Mayara. Eu já participei de muitas vagas que eles falaram muito de mim soft skill. Uhum. E falaram assim, Tommy, el dia de hoje, as empresas não somente estão ligadas em hard skills, porque você, quando ingressa à empresa, vai aprender o que não sabe, Uhum. mas o soft skill, ninguém dá uma certificação. Fala sobre isso, por favor, para os candidatos. Claro. Tem uma frase que eu acho que parece clichê, mas faz muito sentido. Às vezes você é contratado por hard skills e demitido por soft skills, né? Então, as soft skills, elas têm um peso muito grande. E ainda mais agora, a gente tem falado bastante de inteligência artificial, né? A questão da IA, ela, em termos de hard skill, ela ajuda a suprir. Então, se eu não tenho muito conhecimento num nicho específico, se eu faço um bom prompt, uma boa pesquisa, eu consigo entender pelo menos um pouco daquele contexto, para eu não ficar perdida, né? Para eu ter uma curva de aprendizado mais rápida. Agora, se eu não tenho postura, se eu não tenho comunicação, né, uma boa comunicação, se eu não tenho habilidade de resolução de problemas, se eu não tenho adaptabilidade, se eu não consigo me relacionar bem em equipe, são motivos suficientes para você não estar bem num cargo. E se você tem todos esses requisitos, pode até ser que uma questão técnica fique um gap, mas você consegue convencer a outra pessoa de que você aprende. E você aprende, não é balela, não estou só convencendo para vender. Eu estou convencendo porque eu tenho postura suficiente para manter minha palavra. Então eu vou aprender e vou fazer rodar. Agora, seria ingenuidade da nossa parte acreditar que soft skills não são importantes. E para startups, aliás, sinceramente, independente de startups, ganha em dólar, ganha em real, soft skills são as habilidades mais valorizadas no mercado atual. Então, independente do mercado em que você atue, você tem que demonstrar todos os dias. Acho que é isso. Quando a gente fala de avaliação de desempenhos, conta muito mais. Todo mundo que passou por uma, acho que já conseguiu visualizar isso na prática. Porque às vezes a gente fica cobrando-se ter essa expertise, mas a gente se faz uma estrutura, falar assim, como você preenche essa piscina, né? Por exemplo, né? Eu pego uma mangueira e você abre a chave, enche e é para condenir, né? Você sabe o como, né? Às vezes, né? E muitas empresas querem isso, né? Eles falam assim, cara, você não sabe, mas que farias se você viesse, né? Colocam você na marcha aí, né? E às vezes você fica, mas eu não sei isso. Cara, mas você tem que desenrolar em qualquer área, né? Mesmo que não seja a sua, eu acho. Exatamente, exatamente. Mayara, eu acho que a gente vai ter que marcar um próximo encontro, viu? Eu ia comentar isso com você. Acho que o pessoal gostou. Porque eu não quero que você fique até tarde também e eu acho que vão deixar aí com vontade as pessoas. Eu estava querendo falar uma coisa de América Latina mesmo, né? Uhum. Porque às vezes a gente também
só fica pensando na gringa, na gringa. O brasileiro fica muito na gringa, cara. Porque eu Sim, já sim. morei 13 anos lá e é achando a gringa e beber Coca-Cola. Cara, eu não vi um povo que beba tanta Coca-Cola como o Brasil. É uma parada É verdade, é verdade. absurda, absurda mesmo. Mas é Ao gostoso, né? contrário da maioria, eu faço o movimento contrário, tá, galera? Eu não sou aquela que defende o morar fora. Eu gosto de morar aqui. Eu gosto do Brasil. Então eu fico aqui. Eu também penso assim, cara, afinal as raízes chamam você, sabe? Uma das coisas é, já eu rodei muito, muito. Eu morei já 6 anos em Espanha, 3 em Brasil, já chega, né? Eu falei assim, eu vou voltar e aplicar todo o aprendizagem que a gente tive em toda essa trajetória. Uhum, A gente tem que ter gratitude com a vida, né, Mayara? A gente sim, estava conversando que a vida é só uma, né? E às vezes a exatamente. gente conseguir ajudar o próximo, como que encontra essa resposta, que às vezes a gente se questiona todos os dias, né? Porque a gente está aqui neste mundo. Né? Exatamente. E vamos fazer valer. E eu acho que uma das coisas que o nosso trabalho. Olha, eu sou defensora de um ponto: que todo mundo seja bem remunerado fazendo aquilo que estudou para fazer. Então, usando sua formação a seu favor, porque faculdade é importante, educação é importante. Então, que todo mundo use aquilo que sempre estudou para fazer, para ser bem remunerado e mudar não só a própria vida, mas a vida das gerações que vão vir a partir de nós, se for do nosso desejo. Então, acho que esse é meu maior propósito. É isso. E se você não sabe seu propósito de vida, é fácil. Terapia. Faça terapia. Se você não sabe, vai pra terapia que você descobre. Desculpa. Já tem já outra consultoria mais aí, Mayara. Ai, ai, ai. Brincadeira, pode Não, continuar. mas às vezes a gente se questiona, né, Mayara? Mas qual é o meu propósito de vida? Eu não sei se você já fez essa pergunta, Com certeza, mas já. é bem fácil, cara. Você tem uma ONG muito perto da sua casa. Vai lá um dia como voluntário. Uhum. E se um dia não encontrar, vai 2, vai 3 que você vai encontrar. Quando você ajuda o próximo, encontra rapidamente seu projeto de vida. Meu primeiro trabalho foi um trabalho voluntário, Pois é, vê? em RH. Foi assim que eu conheci a área. Olha, você Era uma como ONG, que era uma ONG que ajudava pessoas desempregadas em recolocação. E eu fiz o treinamento para poder passar, né, o treinamento para eles. olha, Foi. tá vindo aí. Sim, Mayara, eu sou muito grato a Deus por haver reconhecido você. eu Eu também. fico muito encantado de conhecer. Eu espero ter uma amizade a longo prazo, né? Porque é Com como uma certeza. plantinha, a gente sempre tem que estar aí colocando água, né? Muito Sim. obrigado mesmo por compartilhar esses conhecimentos conosco, sabe? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar doidos. Aproveitem todo o conteúdo de hoje, que é de graça. Né? Mayara nos dá de presente essas hora e 28, hora e meia já. Cara, valorem isso e apliquem. Nada adianta que você assista tudo o que a gente faz, falou, mostrou para você, se você não aplicar. A disciplina é difícil, às vezes, pegar uma disciplina, mas se você é constante, você consegue. E, sobretudo, faz exercícios. Isso é mais importante. A gente já vai falar no próximo episódio de saúde mental, vai falar de burnout, Mayara, muita coisa que ficou pendente, né? Meu, muito obrigado. Inscreva-se no canal, desenhe joinha, faça os comentários, sigam a Mayara. Aí tem seus dados em las mensagens. Qualquer dúvida, diretamente com a Mayara aí. Então, é isso, Mayara. Muito obrigado, galera. Tenham. A gente está em quarta-feira já, né? A metade de semana Sim. muito boa para vocês. Aí para as Europas, para as Américas, para as Austrálias. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Suas pessoal. palavras Obrigada. finais, Mayara.
Só agradecer, Tommy, pela oportunidade de trocar conhecimento com o pessoal. Fiquei muito feliz. Para quem tiver, né, interesse em conhecer um pouco mais, me acompanhe nas redes. Aqui embaixo, ao lado do meu nome, tem meu Instagram e meu TikTok. Eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram para vocês poderem trazer as dúvidas. Se quiser colocar o link do LinkedIn para eu dar uma olhada, faço esse mimo para vocês com todo o meu coração. Meu propósito aqui é proporcionar para vocês o mesmo que eu consigo trazer para minha família. Eu descobri o meu propósito, na verdade, quando eu vi a carinha da minha avó vendo o mar num cruzeiro pela primeira vez, e eu fiquei apaixonada. Então, eu vivo para isso, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu amo o que eu faço, e vocês fazem parte de tudo isso. Então, agradeço. Obrigada, sou grata a Deus por me apresentar para o Tommy, e contem comigo. Espero que por meio do meu trabalho, muito mais vidas sejam transformadas. E bora ganhar em dólar. Bora. Eu ia falar mais, mas não quero alongar mais o vídeo já. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau. Fica comigo aí.